Vamos começar. Estamos a melhorar todos e todas. Já começamos esta chamada. Bem-vindos e bem-vindas a todos os da Eslovénia. Temos a nossa intérprete de esloveno pela primeira vez hoje. Temos entre os nossos intérpretes, temos os nossos preferidos e temos também a Martina que está a fazer o trabalho. Bem-vindos e bem-vindas a todos. E parabéns ao Pasquale. Nós já tivemos o Pasquale aqui na chamada várias vezes, já conhecem. E durante esses dias de Corsair na Eslovénia, temos muitos dos nossos parceiros eslovenos e temos tantos parceiros eslovenos que agora já temos interpretação. Se vem de um país, mas ainda não tem um intérprete nesta língua, podem construir a sua equipe e vamos lhe dar um intérprete. Muito bem, hoje temos uma chamada ótima para todos e todas vocês. Eu pedi a todos os melhores estar aqui na chamada hoje. Vamos ter muitos temas muito importantes para vocês. Vamos começar com o primeiro. Foi anunciado em Helsinki. Nós participamos em junho, participamos no evento de Helsinki. E em Helsinki dissemos uma coisa que vai se aplicar em julho. Vocês já sabem, e os líderes sabem, já partilharam convosco e eu já trabalhei com este jovem homem. Vocês sabiam que o nosso 6 estrelas mais jovem, mais novo, queria ser piloto antes de começar com o Corsair? Eu acho que ela tinha começado a sua vida de piloto, não estou seguro, mas acho que ela tinha começado. E ela não voou para cima no céu, mas o que ela fez foi voar no nosso plano de compensação. E agora já ela é um 6 estrelas. Vou-lhe deixar a palavra. É o Ricardo. Bem-vindo, Ricardo Tadei. Ótima introdução, ótima apresentação. O Elliot sempre é o melhor com isto, mas tem razão. Eu tinha começado a estudar para piloto para 4 anos e depois aqui estamos agora com o grupo Corsair Connect, grupo internacional, o negócio, o network marketing, a sustentabilidade, a blockchain, sim. Pronto. Obrigado por estar aqui, por ter me convidado hoje. Vou partilhar com todos um tema muito importante. Eu já partilhei o meu ecrã. O Júlio consegue ver o meu ecrã? Muito bem. Por quê? Porque em Helsinki nós introduzimos um novo modelo simplificado para entrar. Nós temos um requisito muito simples. Este requisito é basicamente uma produção mínima. Vocês começam um novo negócio, começam a vender, começam a fazer lucros como parceiro e tem a regra de 4 semanas. Eu chamo-lhe assim. Cada 4 semanas requer-se atingir uma produção mínima de $100 em vendas pessoais na nossa primeira linha ou em aquisições pessoais. Mas a regra fundamental deste negócio é vender um promédio de $25 por semana. Se atingem o objetivo, as comissões fluem normalmente, fica a sua classificação e os bônus também continuam e ficam nas semanas seguintes.
Se não atingem o objetivo, a comissão passa ao próximo qualificado para cima. Também perde o seu pagamento até chegar os US$ 100 em vendas. E depois, quando chegar, chega a 4 semanas mais e depois o ciclo vai recomeçar de novo, vai reiniciar. Vou explicar melhor. Não perde nada, não perde classificação, não perde os bônus que já conseguiu, mas só um payout, pagamento. Por exemplo, de semana 1 a 4 em Helsinki este sábado, 17 de julho. Se ainda não chegou aos US$ 100 de vendas pessoais. Portanto, a partir de sábado pela manhã, vai perder a sua comissão, o pagamento do seu retorno, semana 5, 6 ou 7. Ainda aguardamos, ainda não chegamos, não atingimos o objetivo de US$ 100. Se calhar, de 4 semanas de agora, um mês, quando atingimos os US$ 100, então a comissão recomeça para 4 semanas mais, a partir daquele momento. Então, atingimos este objetivo para as semanas seguintes. Então, é um ponto muito crítico. Nós devemos considerar. Perdemos comissões só até chegar aos US$ 100. É o primeiro nível de vendas pessoais, não para o mês inteiro. Uma vez chegamos aos US$ 100, isto reinicia, o ciclo reinicia. Acho que é muito fácil. Pronto, eu sou um novo parceiro. O Jean-Luc falou comigo do seu negócio e eu gostei e pensei que ia entrar no negócio do Jean-Luc para desenvolver o meu negócio a nível global. Então, eu estou na minha fase de startup e eu comecei o meu negócio. Portanto, não tenho nada, tenho dois objetivos para atingir. Primeiro, as vendas diretas. Eu sou novo. Cheguei agora a negócio, eu quero falar com os meus amigos, a minha família, perto de mim. E o que é que eu faço? Eu vendo muito, porque todos perto de mim estão disponíveis, são potenciais clientes. Depois, vocês dizem que é difícil atingir o objetivo na primeira fase, destes US$ 100 cada 4 semanas. Eu vou ser honesto. Eu nunca vendei na minha vida menos de US$ 200. O pacote pequeno, quando eu comecei este negócio, quando eu tinha 18 anos, já não funciona, já não conseguimos ouvir o Ricardo. Ricardo, consegue nos ouvir? Agora? Sim, agora sim. Agora sim, podes voltar. O pacote mais pequeno que o Ricardo vendeu. O mais pequeno foi US$ 200, nunca menos. Mas eu tinha 18 anos e agora eu tenho 1.000, 15.000, 20.000. É diferente. I think you froze again, Ricardo. O Ricardo, não conseguimos ouvir o Ricardo. Se calhar tem problemas de conexão. Yes. It's unusual Sim, because Ricardo's got é some of muito that estranho, cloud as he always has, porque o Ricardo sempre but está this is the onde first time I've está seen him normalmente, frozen mas é a like primeira this. vez que isto acontece. And now I think he's gone. Pronto, I'll tell you what we'll do. vamos fazer outra coisa. I don't have slides. Eu sou o Andrea, próximo if na you can just formação, please não send tenho me another diapositivas. message saying Andrea, pode that enviar no um
uma mensagem ao Ricardo a dizer: Hey, came back. I came back. já está de volta. I should fix it. So sorry. You think you fixed it? Desculpem, acho que eu Thank you. consegui Well, you resolver. can. Pode Okay, continuar so então. let's go a bit faster because I lost some minutes. Vou ir Now, mais rápido porque eu again, perdi alguns your minutos. primary goal is to sell Portanto, o when you nosso start the business. objetivo And your primário é primary vender quando income começamos um are the negócio. Unilevel bonds. E as From day one as primeiras till fontes third star, fourth star, de dinheiro são your estes main bónus goal is to Unilevel. Portanto, That's what no we do. início, o nosso objetivo So principal achieving é vender. $100 is super Portanto, easy. atingir Now, 100 obviously, dólares é we're muito not sellers. fácil, mas nós And não somos vendedores. no, we are networkers. Nós Our somos secondary networkers. goal O is nosso to objetivo recruit people, secundário to build a é network, recrutar pessoas, a commercial department. So what I'm going to construir do uma is rede, start um departamento on comercial. sales, Portanto, o que eu vou find premium fazer não partners, só get vai them to ser the first vender, star, mas because também this encontrar will parceiros create my primários network para income. para criar So let's have some scenario about lucro how this da minha $100 rede, impact my business. rendimento. Portanto, vamos fazer um My first cenário scenario com esses is 100 dólares e o when I impacto que eles têm start no meu the first negócio. Portanto, month quando eu to the fourth comecei do month. primeiro Okay? mês ao My main quarto, target is to sell. That's o what I meu do. objetivo With é my friends, vender, é o close que eu friends, faço. and Eu it's falo really com os easy to meus achieve amigos e é $100. muito fácil So atingir let's say that aqueles 100 the dólares. weeks number Portanto, 1 nas to semanas weeks number de 4, 1 a I will 4, sell a total eu vou amount of vender uma 1,500. quantidade I total hit the de target, 1.500 lose some dólares. money, rank low. Consigo o objetivo, chegam as Now we move comissões, forward chega a from week classificação number 5 também. Depois, to as weeks semanas de number 5 8. a And in 8, this period, I'm going to sell e neste $4,500. período eu vou I vender hit the target, 4.500 dólares. low, rank Consigo o low, objetivo, all good. chegam as comissões, chega a Weeks classificação, tudo bem. number 9 E depois, to a semana 9 a 12, $3,000 of sales, commission 3.000 closing, all dólares good. de venda, This is chegam the as safe path. comissões, tudo So I bem. qualified Isto é myself seguro. Eu with the classifiquei-me, $100 and I'm qualifiquei-me receiving com my os commission. 100 But dólares what e happens recebo as minhas realistically? comissões. It could Mas be o, that mas o que é in que the acontece? scenario number 2, I'm No starting cenário número to build 2, my network. eu começo a So I'm construir a minha starting rede. to be focused on getting 3 new Portanto, partners to the first star. So after tenho 5 os 3 months, parceiros I have a novos. problem. Why? Portanto, Because eu I tenho um only problema. Por quê? made Porque $50 eu of só personal sale. fiz 50 Because why? dólares de I'm vendas focused on pessoais. my network, Eu estou on my centrado na first minha rede, partner. So I miss the $100 target. no meu parceiro. Portanto, eu Commissions não closing consegui until I hit the estes $100 on my first level. 100 dólares no And meu I'm primeiro nível. risking of losing my payout E o risco é the fourth week. perder o meu pagamento, o meu But what happened payout then? nesta semana, a It quarta happened semana. that Mas o que é que my aconteceu? partners or your partner Aconteceu just que o meu sold parceiro $5,000 with the work vendeu you did. 5.000 So dólares. you know, because you supported them, E and you você know that sabe, your porque você third apoiou level, elas, e sabe que a total no sales terceiro of nível, uma $5,000 venda is made. total de 5.000 And you dólares é should earn feita. the 8% of Unilevel. So $400 Chegamos a plus 8% maybe deste bonus Unilever. or potentially Infinity Portanto, Star bonus. So 400 right now you have dólares. a total amount Agora of more chegamos than a uma quantidade $400 total de at mais risk. de 400 dólares em risco. So I sold only $50, and what I can do, I can buy Portanto, myself, eu I can buy in the vendei $100 estes because dólares, eu for me posso it's comprar convenient. estes If you don't dentro buy the desses dólares, $100 porque para mim isso or you funciona are bem. able to selling, Se não the compramos commission nos passes 100 to the partner dólares, above. You lose the então a 8% of comissão Unilever, passa a outro parceiro. your matching bonus, Perdemos o you lose the 8% Infinity. do Unilever, Total loss is over $400. But if you buy the $100, perdemos o you bónus say do it's Infinity Star commission Bonus flow, you get the e esta é a 8%, so perda meaning total. your $100, you keep the matching Mas se bonus, nós you keep the compramos os 100 Infinity Star dólares, bonus, somos and your ativos, net as profit is comissões more than $300. chegam e Because yes, chegamos, $400 of commission, I conseguimos o spent Unilevel de $100 to stay 8% active this week, and e it's always convenient. sempre é conveniente. Third scenario, and this is the last one. You are now a leader with 6 levels depth
Terceiro cenário, somos líderes com 6 níveis. E nestes 6 níveis, a venda é feita assim, $10.000, é feita aqui, neste nível. E agora temos a pessoa, o vendedor, que nós apoiamos durante o processo de venda. Portanto, nós, como líderes, como 4 estrelas, 5 estrelas, chegamos na nossa rede e ajudamos os nossos parceiros a encerrar o acordo. Portanto, nós oferecemos, não sei, o almoço para o cliente potencial, perdemos tempo. E o que aconteceu foi que não chegamos ao bónus Unilevel. E alguém que se calhar nunca nós conhecemos they will receive commissions, but not you. Because it's vai the receber a sixth level of comissão, Unilevel. You are mas não, missing não você, this porque bonus. é este And there is nível da someone Unilevel, that porque you never met, e they você não didn't chega ao even know bónus. that E há the alguém 10,000 sales is que done, você nem but they are conheceu, going que to nem receive sabe que money foi of feita your esta work. venda, que vai receber dinheiro do seu So trabalho. what happened with the new system? Or Então, o que é que they acontece? sold Com este sistema novo, the $100 in a month, ou eles or they buy themselves. So in vendem any esses case, with an $100, ou volume eles view, compram, or isso if gera they don't volume achieve para the si, target, the ou se não commission is atinge o still there and objetivo, come a straight to comissão you. chega diretamente a você. The inactive partner in the middle get $0. Parceiros You, the leader, inativos no meio that help the downline to close the deal, to have a new client, não spending money obtêm and nada. whatever, time and energy. E Get the você perdeu commission tempo e from energia levels down e because in the obteve a middle, comissão, partners are inactive. porque no meio os parceiros Therefore, you são as a leader in the inativos. future is going to be a protection. Portanto, no futuro, This is a meritocratic. isto vai ser uma Without the proteção. É meritocrático. $100 rule, Sem a inactive regra partners dos will $100, get, os keep parceiros collecting. inativos They do zero work, continuam but keep collecting a commission. recoletar Then this comissões sem commission trabalhar. forever, you build their passive income because you are working for them. São vocês And que system construem pays for leaders. o seu rendimento With the $100 passivo rule, e o sistema não inactive funciona. partner must Com stay essa regra de active $100, os or lose income. parceiros inativos devem If they are not ficar ativos ou active, they então can eles choose to vão pay perder. themselves Se não $100. são ativos, eles podem If they don't pagar pay the $100, $100. Se eles não pagam $100, a and you comissão get rewarded chega for a the você. real E work. você And this system recebe stays o trabalho, absolutely meritocratic. o prêmio para o trabalho real. É um sistema Now, que the fica last meritocrático. E agora o último point, zero ponto. penalty. Your position stays intact. You will never Zero lose penalidade. A sua relative to posição average. fica intacta. Maybe you Nunca vai skip one perder payout, a but you are classificação que all-star, atingiu. one star, Se two calhar star, perde you um stay pagamento, o payout, second star, two mas se star. And chega no a one 2 estrelas ou 3 will take your estrelas, star back. fica nesta Okay? classificação. Ninguém vai All bonuses retirar continue. So your as suas unlocked estrelas. percentages Todos will os never bônus be down there. continuam. Portanto, Pure upside abrem, will be there. ativam as When your structure percentagens. grows, you earn Quando a estrutura without continua, downside. So vai now is your move. ganhar dinheiro $100 sem every 4 desvantagens. weeks Portanto, is simple and esta é a achievable. estratégia. $100 If you're not cada able to 4 achieve semanas. it, Isto é it's simples for e you more atingível. Se não convenient atingem, to para buy vocês yourself é melhor comprar the $100 os $100 in the 90% of the cases, no 90% dos build your casos, network marketing and construir bring o 3 partners seu from 4 marketing star de and generate network you e com passive os income, parceiros que podem scale gerar to 3rd o star, seu 4th star rendimento to passivo, leadership and deep earning chegar with the a 3 ou 4 $100 estrelas system. com este sistema de Inactive partners $100 e os parceiros are inativos purged from your debt. The system is ficam designed fora. to reward work, O protect sistema leaders, é and be meritocratic. feito And I para think ser that this meritocrático, proteger os $100 líderes e update premiar o is trabalho. something E that esta every atualização dos $100, leader, eu every acho que é uma partner coisa que in the todos os world that is parceiros, working todos os líderes no want. mundo querem. Elliot, I hope that was a Elliot, clear overview. acho And que now isto back ficou to you. claro. Sorry for the Agora vou te little deixar a connection palavra. problem. Desculpe pelo pequeno Well, problema de Ricardo, conexão. we're going to forgive you the little Ricardo, connection problem because that was so não te good, preocupes, porque so isto foi clear. ótimo, muito Everyone could claro. understand that. Todos And perceberam as I bem. always say, dear partners here in the call, if you didn't Para os understand nossos everything that parceiros Froza aqui na just said, chamada,
para os que não perceberam bem o que o Ricardo disse, quando vão começar a ganhar as comissões, vocês vão perceber muito melhor, porque as mudanças que agora parecem muito teóricas vão ficar muito claras. O Ricardo fez um trabalho incrível e foi ótimo que o seu tio lhe apresentou um network marketing. Isto funciona muito bem. Thank you, Elliot. Muito obrigado, Ricardo Tadei. Obrigado. Então, agora chegou o meu turno. Muito obrigado a todos os que deram o seu feedback muito positivo. A formação sobre a germinação. Nós gostamos da continuidade nestas chamadas, portanto, eu vou continuar com este tema da comida. Isto vai ter que ver com o processo. Lembram? Quando começamos com este processo, como usar os novos vídeos, nós começamos aqui e eu vou continuar. Portanto, cozinha. Quando eu comecei a cozinhar, eu vou falar de 3 fases aqui. Primeira fase, eu comecei a cozinhar e tomei todas as espécies, as ervas e acrescentava tudo. Colocava tudo para obter um sabor para qualquer coisa que eu cozinhava. E depois eu vi que as espécies só são inícios, não são o sabor principal. Os temperos, as especiarias são lá para sentir melhor o sabor da comida. Então, a primeira fase, eu gostava de sentir a opinião, vou enviar um vídeo e gostava de saber a sua opinião. E depois continuamos. E para continuar, devemos saber com quem estamos a falar. Não queremos usar todas aquelas especiarias e colocar tudo no início. É um processo muito lento de cozinhar. Devemos saber com quem estamos a falar. E eu vou ser muito direto. E eu posso garantizar que a maioria de vocês estão a dar muitas informações no início. Informações demais no início. Todas as especiarias, todas as coisas que vocês sabem. Muito bem, vocês aprenderam muito há 3 meses, 3 semanas antes de começar. Vocês não faziam ideia do que sabem agora. Portanto, agora sentem-se que são expertos e querem dizer tudo. Mas não é uma boa ideia, não devem fazer isso. Um bocado no início, só para ter um interesse. Despertar o interesse e depois para saber o que eles precisam. E depois passamos à segunda fase. A segunda fase da cozinha é preparar todos os ingredientes para o que nós estamos a cozinhar. Se nós cozinhamos um espaguete bolognese, é diferente que se cozinhamos um pastel de nata ou uma salada. Para uma ensalada, se nós fazemos uma sopa, precisamos de algumas coisas diferentes. Precisamos do fogo, por exemplo, uma ensalada, não precisamos do fogo. Então, esta fase do processo é para dizer que nós devemos saber com quem estamos a falar, do que eles precisam no processo. Portanto, quando nós sabemos o que é que eles querem, o que é que eles precisam, qual é a sua característica principal da personalidade deles, então nós sabemos o que eles precisam. Estamos a falar de 4 personalidades básicas. Isso existe desde já há muitos anos. Há 2000 anos, eles já falavam dos melancólicos e dessas várias personalidades, desses vários tipos de personalidades. No network marketing, nós temos o azul, o amarelo, o verde e o vermelho. Eu gosto muito das criaturas do mar. Para mim é mais fácil dar bons exemplos com as criaturas do mar. Agora, o ponto é que nós temos as 4 personalidades dentro de nós.
Se nós temos os nossos palestrantes de desenvolvimento pessoal que dizem os vários tipos de personalidades, eles não sabem do que estão a falar. É uma questão de qual é mais dominante. São mais baleia, tiburão, eriço ou golfinho. Portanto, disto depende da sua personalidade. 99% das pessoas têm um tipo de personalidade predominante. Vou-vos mostrar muito rápido quais são. Espero que tenham lido o artigo sobre as 4 personalidades. Então, a baleia. A baleia gosta de ajudar. As baleias gostam de cuidar um dos outros, das suas crianças. As baleias vão profundo 50 quilômetros antes de voltar ao ar. Então, a personalidade da baleia quer ajudar. Agora, falando da missão, ajudar a limpar o planeta, a ajudar a melhorar a situação financeira, construir a riqueza a longo prazo. Não. Para elas é importante saber que elas estão a ajudar. As baleias ajudam a ter uma boa harmonia na sua equipe, mas as baleias às vezes precisam de um empurrão. Precisam que nem podem só ajudar os outros. Também precisam de cuidar de si, do seu negócio. Também precisam-se de tiburões. Baleias e tiburões. Porque os tiburões podem equilibrar bem as baleias e todos. Precisamos de todos para ter um bom equilíbrio. Então, o que é que precisam os tiburões? Gostam de dinheiro. Então, podemos lhe mostrar as oportunidades que eles podem ter sucesso. Eles querem ser os primeiros no oceano. Eles vão nos dar muitos parceiros porque eles gostam disso. Vamos mostrar as oportunidades. Os tiburões gostam disto, gostam de saber que eles são importantes, porque todos os parceiros na organização são muito importantes, todos os parceiros. Vocês não sabem quem é que eles conhecem, vocês podem pensar que eles não são importantes, não está a fazer muito. Se calhar não fizeram os $100 por mês por 2 meses, mas nem sabemos. É sempre importante ter alguém deles na nossa equipe. Mas quando temos de ter muito cuidado com o espaço que eles tendem a ocupar na equipa. Portanto, as baleias, os golfinhos são muito felizes, eles nadam, jogam muito, brincam. Mas os golfinhos, quando nós falamos com um golfinho, nós devemos falar de prazer, de divertimento. Para eles, esta é a coisa mais importante. Aquele é o golfinho. Nós precisamos delas na nossa equipe. E é uma coisa que nós devemos saber nos nossos golfinhos. Eles sempre estão felizes a sorrir. Quando vamos aos aquários, nós sempre vemos que são animais felizes. Eles vivem no oceano perto de 30 anos, quando vivem no oceano livres. Quando eles estão no aquário, para eles fazer os trucos, eles vivem a metade, são 15 anos. Podem viver até 15 anos, muito menos do que quando são livres. Portanto, nós queremos golfinhos, mas eles devem se centrar em fazer o negócio. Eles devem ficar concentrados. Temos de ter muito cuidado, não retirar a liberdade. Devemos encontrar o equilíbrio entre fazer o negócio, mas não tirar o divertimento deles, porque é isto que acontece aos golfinhos. Eles morrem antes. E agora, os eriços. Os eriços são criaturas muito interessantes.
Eles vão de roca a roca. And it's got two ways of going from E há rock duas to maneiras rock. de Either ir is de uma roca it para lets outra. go of its suckers sucking onto the rock or the stone where it Eles is, and it goes estão with the na wave roca on e to the depois next segue rock, as, and then it stays there. as ondas Or it e vão a lets go outra roca. voluntarily Ou então and pode fazer isso de maneira voluntária. falls to the next, E ele which pode I think caminhar. Kelvin is better because it does about 1 centimeter a minute. Ele faz It's 1 very centímetro slow. por minuto. It's a very É slow muito, creature. muito lento. So, É uma an criatura muito urchin, your lenta. team, loves Portanto, o eriço information, facts, gosta de figures, informações, de statistics. There's factos, a hunger. de There's a números, de need estatísticas. for it. Precisa disto. Give it to them. Elas This is precisam the isto time e to vocês give devem dar a information they're elas. asking for. É o momento de If dar a they're an informação urchin, que elas pedem, that's what you're trying to se find eles out. são eriços. Yeah? Mas So, devemos the good thing saber about an se urchin eles is são ou they'll não. keep you on your toes and they'll Muito keep bem. other people on their Então toes. So when eles, there's a question os about this eriços or são that, the ótimos. urchin in your São team eles que vão will pedir a tell you. todos Yeah? que The negative tenham as side informações is certas. don't let them Agora, o lado concentrate negativo, on não the devem se intellectual concentrar side of na parte things. This intelectual das business is coisas. not an intellectual business. Este negócio não é um negócio This business intelectual. is a practical É muito business. You prático. phone people, you pique their interest, you try to sponsor them. Nós temos You're doing interesses something das good for them, you're trying pessoas. to get them working. Estamos a fazer uma coisa You boa need aqui. all four in Mas your precisamos das 4 organization to personalidades na network. nossa Now I come organização up to the e na next nossa thing rede. E in depois, this agora vou passar à phase, the próxima second coisa nesta phase, and fase, it na is segunda fase. you sometimes hear people saying, Às I vezes want aqui as to pessoas dizem, duplicate myself in your eu download. quero Yes, duplicar. we're teaching duplication all the time. E nós What estamos we a don't ensinar want to duplicação do todo o tempo. is have people Mas o que exactly nós like não yourself. queremos I é hear que some as of you saying, pessoas stick with pessoas you again. I hear some of you saying, I'm looking for people like me. digam, eu Yeah? estou a procurar pessoas como You eu. don't want people Mas just não, like you in your team. You're not na equipe cloning nós yourself. precisamos de Duplication outras is not pessoas about como nós. cloning. A You're duplicação not não looking é for clones. isto. Não You're precisamos de looking outras for all pessoas como different nós. kinds of people who Precisamos de can outros duplicate tipos the de system, pessoas who can que work podem the duplicar o system, who sistema, understand the process, que percebem o who get processo. involved. It would be terrible if you just had people Seria terrível like you in your só ter organization. You pessoas wouldn't como nós survive. na nossa I'm organização. telling you, you would not survive. Não podíamos sobreviver. So, make sure you understand that Então, difference. Study the different é importante characteristics, entendermos learn os vários people estudos, as what they diferentes need, and this características second, all e dar às important pessoas o que phase elas pedem. of the process. E And segundo, a the coisa third mais phase is importante when you're do cooking, processo. you've Terceira finished cooking fase, and you've eaten and quando had nós the results. cozinhamos e Yeah? acabamos de What you cozinhar e do temos os resultados, is o que é que clean nós up the pots fazemos? and pans and wash Limpamos tudo. the dishes. E Yeah? limpamos os pratos e tudo. Now, I always told my children, E eu sempre digo às parents, you might meus want to think filhos, about this. se são Washing the dishes and clearing pais, up the table podem considerar when you've isto. finished eating, Limpar os it's not a pratos e limpar a mesa It's não not é a um castigo. necessity that you have É to uma do for something uma that coisa que you have vocês devem done in fazer the past, you've just been told. It is a porque é um preparation for the castigo. next É uma meal. preparação If you para don't o wash the próximo, dishes, para a then próxima vez que people vamos will go to the comer. States next time. No one wants that. Ninguém So, quer comer de pratos sujos. when you finish the Portanto, process, quando nós and you've acabamos all o processo answered yes or no, yeah, e temos uma you've got resposta sim ou não, a customer or a new partner, yeah, temos review um it, cliente review. ou um novo To parceiro review, e what devemos you've rever done. You o que nós learn fizemos from everything, e because you've aprender just de been tudo, through it, yeah? You go through it de todo o carefully, processo. you Devemos clean limpar your tudo, instruments as nossas for the ferramentas next process para that's o coming próximo along. processo que vai And chegar. that is important. Isto é muito Yeah. importante. And those were my three phases of Estas são as comparing 3 cooking fases to the e sponsoring eu fiz uma process. comparação, I hope you entre enjoyed it. a cozinha I e hope este you'll o take nosso it to processo. heart, Espero que tenham gostado, because what I'm telling you is really important for you porque to o be que eu successful, and disse that's what é we muito want. importante para vocês, para So, ter we've sucesso spoken e é o que about nós queremos. duplication. Let's talk about Agora personal já falamos de development. duplicação, vamos falar Every de time desenvolvimento in pessoal. these calls, we Todas get as to the end of vezes, the nestas duplication chamadas, process, nós we get chegamos onto ao the processo de personal duplicação, development process, and passamos I'm ao looking at processo de someone now desenvolvimento who pessoal. knows a lot about E agora both of gostava de those. chamar Just our alguém que Englishmen, conhece we have muito just bem. enjoyed 2 weeks of É the um senhor best ladies tennis inglês. tournament in the world, Wimbledon, and there were 2 Ah, winners.
Agora There acabou were o singles. Wimbledon. On Saturday, the Havia women, the duas ladies, mulheres and on the no Sunday, the Wimbledon men. And I'm going to ask someone to speak to you now também. Eu vou pedir a who alguém was a tennis que player. fale agora. Ela Now, também some of jogava o you ténis. might have heard of Alguns de a vocês, se lady calhar, champion, já têm 1997, ouvido single champion, falar Martina da Martina 16 Hingis, years uma old. campeona que tinha When 16 she was anos. 12 years Quando ela old, tinha this next speaker was her tennis coach. 12 anos, este senhor, o próximo senhor que vai Even falar, the era Lehman o brothers, seu Luis and Tony, coach, grew in respect for this next seu speaker treinador. when they heard that, when I told them that, because that's important. That's like, Tem what's muito that like? respeito That's por ele. like, you know, Isto é muito meeting the person importante. who taught Beyoncé how to sing and É como when she conhecer was a pessoa que 12 years old. ensinou a Beyoncé Yeah? a cantar That's how e good dançar this person must be. Now, if they quando got era that, muito nova. imagine É a how good mesma they are at coisa. network marketing. Well, this Imaginem guy's really good. I've seen him go to the top seu, of different o companies. seu trabalho He's como our network marketing. superstar, Esta and pessoa he's a é great guy, ótima, and I'm happy to tem hand 3 over estrelas e é um prazer para to the mim one and deixar a only palavra Jean-Luc Bay. Over to ao you. nosso Jean-Luc Bay. Oh, thank you so much, Elliot. So Muito many obrigado, memories, Elliot. long years now. Muitas lembranças. Isto foi há Thank you so muitos much anos. to all of you. Muito And, obrigado. Obrigado a todos. Yes, I think today for me it's an Então, hoje, important para mim, training. é uma formação muito importante. For me is one of the most important. Para mim, é uma das coisas mais I importantes want to hoje. explain finally Gostava de why explicar sport finalmente porque o made desporto me have some success in network marketing, and all ajudou-me is no exactly the sucesso no same network finally. marketing. You Porque can as duas see, coisas são muito semelhantes. we have, the training, Wheel Nós of temos a Success, formação, I think Wheel of Success me is nós gostamos do ADM sucesso, não of é? our business. Even in É esse 10 o years, nosso objetivo even if do we nosso go to the negócio. moon with our Em car, 10 anos, nós it will vamos be à Lua exactly com o the same, finally, the nosso ADM carro. of that. Vai ser a mesma coisa. In the Wheel of Success, there is a part of É uma questão de ter ups sucesso. and the E up no and sucesso down, okay? temos os And for me, this is pontos altos e for the baixos. success, the most important part E para o of sucesso, a coisa if we mais have a importante success é or not. It will se be the nós most temos important, sucesso ou não. Isto é o mais when importante. times are difficult for you, Sobretudo quando for há some, I don't momentos de know, dificuldades para other nós, para a things in the família, não company sei, too. ou para a Of course, we empresa. have this up and down. Claro, And nós it's temos all the momentos time like altos e this. baixos, e é And sempre all the assim. people, all the E people todas as who pessoas que manage exactly how gerem to go exatamente, through the up and down will have success. sabem como gerir For os sure. momentos altos e And baixos, elas podem I was atingir o sucesso, lucky, seguramente. when I started playing tennis when I was Quando eu young, comecei a jogar ao ténis, quando era jovem, quando era 11, mais jovem, I have no coach. eu Just não my tinha father treinador, said, era "Okay, só o you meu cannot pai play rugby, que so a disse: long não time. podes jogar ao It's my favorite rugby. sport, but have a Eu gostava problem muito do with rugby, legs." mas não And podia say, por "You're going to play pelas tennis?" I pernas. say, "No, I don't E want ele to play disse: pode tennis." fazer Okay, ténis. Mas but eu não gostava. I love sport, and I started. Mas I eu have gostava no muito de fazer coach. desporto em geral. E eu I comecei. learned Não tinha myself, treinador. everything Eu comecei myself, sozinho. and I spend hours and hours and E hours passei horas e hitting horas against the wall with a sozinho wood racket, com a with parede. no strings. Hours and hours. And I Horas e horas. making some E eu imaginava matches, something like that. os meus jogos. For me, E para mim, I have another steps now, another level. And when I was eu já tenho outro 14, nível agora. Eu, quando tinha 14 anos, the best guys in my age, the same age, who was eu vi os number melhores da one, minha number two, idade, number three. que I eram was número alone. 1, 2 My e mother 3, e eu estava sozinho. drive me to some Era tournaments só for a young, minha mãe and I was alone, and I see all the ir comigo a people. algumas How are you, my competições para friend? os I was jovens. alone. E os jovens And diziam: tudo finally, bem, eu estava sozinho. because Mas I pronto. have a passion, Mas because eu I have tinha a uma vision, paixão e and tinha uma because I visão. was alone, have no coach again. Eu, como eu disse, eu não I said, tinha treinador. I will be there. Mas eu I disse: want to eu be vou like them. ser, eu quero ser como And elas. without knowing that E the sem things I did saber, was really good, as coisas que eu fazia eram and ótimas. finally, E depois, I go and was better than them. eu era melhor do que elas. Many tournaments in my life. I think Eu a high ganhei level muitas in France, competições em minha vida, alto nível em finally França, my parents cannot pay e os me meus pais não so much podiam time
tournaments, hotel, pagar this and tantos this, hotéis everybody e de tudo. E to eu earn money, to have a job. So I devia decided ganhar to be dinheiro. tennis coach, okay? E eu decidi ser treinador de ténis. In full time. Tinha 20 Because I need anos. to earn money. My fathers and mother have to Precisava earn money, ganhar dinheiro, os okay? meus pais não tinham. And E at this pronto. moment it was so special because Neste momento I isto foi have the muito especial, experience of all porque eu my tinha a young experiência dos meus, time, okay? dos How to outros have jovens da success. minha época, de And como atingir o I have sucesso. this very young. So that's why E I é was por isto patient in coaching. que eu tinha muita And paciência com eles. the same I was the same passion from playing E tournaments a and mesma play tennis. I have the same paixão passion de fazer as to coach the others. competições And I e want também a them ensinar aos outros. to have E eu success, queria que eles achieve their tinham goals and that, sucesso, okay? But the atingir thing os is, seus I knew objetivos e how tudo. to explain Mas o to them facto é how que to do, eu because I sabia como want to explicar a do it. eles como So, fazer. you know, Porque eu sabia como fazer. what you can see now, when I started Então, o que vemos agora, network quando eu marketing, comecei again, com network I told you my marketing, story, but I don't eu já want to tell contei a you minha história, again this story. não vou contar a When I minha história de signed novo, my mas quando first eu assinei company, a minha primeira I didn't know empresa, the network eu marketing não exists. I sabia didn't know how to do, que but o I marketing knew, ahead I knew existia, I will mas have eu success. sabia Believe me, it's que eu true. queria ter 100%, sucesso. É because certo, I knew how to have success. foi I assim. know how to do to Eu be the não best. sabia como fazer Okay? para ser o melhor. And sport for me is O desporto, para mim, the best things to have success in network marketing. You can see Luis. ensinou-me Luis muito is para ter tennis coach sucesso too, no same. marketing, no Okay? network marketing. O Luís Why this também guy make foi five treinador de ténis. star very Por que é que fast? ele chegou a Why estas Nico 5 was estrelas muito rápido? incredible sport guy. He's 5 star now. And Que lot of ele tem people, 5 estrelas again, I agora don't e want muitas to say pessoas all the também, people. There is, I know como eles. much Eu people in conheço France muitas who was pessoas in em network marketing França before, okay, que who has a faziam very network fast marketing success. antes e que chegaram ao And there sucesso is a muito reason rápido. of that. E há uma razão There para is three isso. reasons. The first reason 3 is the razões. mindset. Primeiro, Second reason is the é a discipline and the mentalidade. routine. Segundo, And the disciplina third reason is e a rotina. Terceiro, repetition and repetição perseverance. The three things e perseverança. are the best Essas important. 3 coisas Mindset são as why? coisas mais Whether importantes. you Porque a succeed, mentalidade. you succeed or fail, Se keep nós going. atingimos o sucesso ou You can não, imagine if devemos Luis did not continuar manage a trabalhar. because I lost one match, I lost two match, I lost Se three eu match, perdo um and jogo, I say, ou 2 oh, jogos, ou 3 okay, jogos, I eu banned não down. posso dizer, Okay, vou finish. abandonar. No, I fail, Não, I continue. This is one of the best, the most eu devo important thing. continuar. You need Essa é a to have coisa mais importante. a strong mindset, what you do in Nós network marketing, precisamos de uma because you mentalidade will muito have forte many no network loss, marketing. many loss, many Porque vamos perder doubts. muito. And if you go through that, you will abandon. Loss is E the same as não inaction podemos for abandonar. a lot of people. You need Perder é to como put that in your inação para head. muitas I pessoas. will Devemos have loss, considerar I isso. know that. Vou ter My real perdas, success, vou they perder, explain eu that. sei, Okay, it's normal. It's not you. e é normal. It's all the people. It's exactly the Não são same. você, são as Okay? outras pessoas. And learn from every setback. E aprendemos de todos. What I can do to make Portanto, o que eu progress. posso I'm fazer, on the same level. I don't have eu tenho o another mesmo level. I don't nível, want to achieve another não level. quero Okay? atingir Learn from outro that. nível. Ask Mas to devem your aprender isso, devem coach, a pedir mentor, ao a seu client, mentor, ao seu why treinador, in a fazer Concept isso. Connect, you make the good things, you have the attitude, you Para have the fazer mindset, para but entender quais you foram as stay coisas like this. boas, que tenham a Ask him. mentalidade I'm certa. very happy. Yesterday, one member, E partner, podem perguntar in por my que eu team fico assim. sent me a message. Um parceiro I know da she's minha there. equipa enviou-me uma Send me mensagem. a Eu sei que message. ela Say, está aqui. John, Ele enviou-me please, uma mensagem e disse: can I take some Olha, minutes about Jean-Luc, you, posso because pedir uns I minutos want my organization porque is not a minha good, organização não está a and funcionar bem if you can't help me, say, of e course. She wants podes to me ask you ajudar? herself. No, I say, of course, E eu disse: Sim, we can claro, talk together. Okay? podemos falar So disto. ask, learn about why you stay in the Portanto, same podem level. fazer perguntas para aprender por que Second thing, discipline ficam no and mesmo routine. nível. Segundo, disciplina e Every rotina. sport people, Todos os desportos, every week they know how to do.
as pessoas sabem o que devem fazer todas as semanas. Quando eles se treinam, eles sabem quando fazer treinamento e aquilo e aquilo. Eles sabem antes. Eu estou numa cidade em que o rugby é mais importante. Eu sei que o treinamento é na segunda e na quarta. Eu sei porque muitos dizem, eu não posso porque eu tenho o meu treinamento, o meu treino. Eles têm um calendário, vocês também precisam de um calendário. Este é o plano de negócio. Todas as semanas, também se as coisas não estão a funcionar bem, devem continuar, porque aquela porcentagem pode fazer a diferença. Portanto, precisam de um calendário de treino. E depois, repetição e disciplina. Isto é muito importante. Vocês acham que eu fiz só 30 serviços na minha vida? Não, eu fiz muitos serviços. Muitas vezes. É a mesma coisa. Devem fazer muitas vezes. Muitas apresentações e formações. E também no início, quando começam no Network Marketing, em Corsair Connect, devem ser capazes de fazer uma preparação, uma apresentação nos 15 dias seguintes. Podem fazer uma formação todos os dias, devem fazer uma apresentação, devem treinar muitas e muitas vezes. Eu vi muitas pessoas que quando começaram no Network Marketing e 5 anos depois, e elas falam em frente de muitas pessoas. Mas elas, quando começaram, não conseguiam falar nem com a 10 pessoas. Por quê? É a importância do treino. Quando são muito cansados, vocês têm o seu trabalho, também têm o Corsair Connect. E podem dizer agora, neste momento, eu estou cansado. As pessoas dizem que não. A empresa disse que tinha um grande anúncio e depois o anúncio não chegou. Muitas coisas. Eu vou contar uma experiência. A minha primeira empresa, a Lyft, era uma das melhores do mundo. Você conhece? Eles lançaram e todas as pessoas em França e no mundo inteiro estavam muito emocionados. Eles lançaram o videófono. Foi o primeiro que nós podíamos conectar à rede e chamar aos outros no mundo. Estávamos muito emocionados. 8 meses depois, muitas pessoas disseram: olha, chegou o iPhone da Apple. É muito fácil, é mais fácil do videófono. Então podemos dizer, uau, e agora o que é que eu vou fazer se a empresa vai deixar? Mas no fim, foi nada, porque aconteceram outras coisas, a empresa ainda hoje existe, depois de 30 anos, e assim, é uma viagem. Há momentos fáceis e momentos difíceis. Mas se vocês têm essas 3 coisas, disciplina, rotina, mentalidade, perseverança, vou ter isto, vou obter tudo. E o que eu aprendi do tênis foi isto, porque eu tinha muito sucesso no tênis, eu estava muito feliz, porque eu sabia que eu ia ter sucesso. Eu disse, eu vou continuar as mesmas regras como antes. Eu acho que o Luís pode dizer a mesma coisa. Eu sei que ele sabe também. Agora falando do André. O senhor também faz muito desporto, porque ele sabe. Ele gosta muito de fazer isso, tem uma paixão. Seria ótimo no desporto. Ele também tem uma paixão. Mas não joga vôlei.
E o especially in the futebol mobile. também não. Tennis, they are good. Italians play football. Mas em tênis são ótimos. Okay, so Mas I pronto, finished myself. I wanted to give you from my Good, heart good. that, but for me, eu what I acabei. said today is one of the most important things Para I mim, can o que eu disse explain hoje to é other uma das people. coisas mais Thank importantes you. que eu posso explicar. You did great, Obrigado. Jean-Luc. Really appreciate Foi that. ótimo, Jean-Luc. Fantastic. Obrigado. Thank you so much. Ótimo. We're moving on, everyone. This is a great call. Muito bem, isto é So, uma we're ótima mentioning chamada. Beyoncé. Já Before we know mencionamos Giselle a knows about the name Beyoncé. Beyoncé. Everyone knows who we mean when we say Beyoncé. Todos Do you know conhecem a she's got another Beyoncé. name? Do you know her name is Vocês Beyoncé sabem que Knowles? tem outro Because if you like nome? the Beyoncé, O seu nome não é we have Beyoncé. someone amongst us, Nós a temos alguém fantastic conosco, example um of a exemplo lady within the team, a fantástico gentleman. para You can senhoras also learn a lot from her. na And nossa all I have to do equipa is say e one name. também Maybe para one os amongst homens. us E vou doesn't dizer o know. Let me nome. say your name. Everyone knows. I'm Quando eu about digo to o seu nome, introduce to todos you conhecem. the continuity in our Triple C A course. Here continuidade comes nos a nossos couple of cursos recommendations. Triple Let me C, introduce fizemos to you algumas the recomendações. global Eu vou apresentar partner of the nossa year, a leading parceira science global firm, just as her name says. One de name, 2024, Lumina. a Lumina. Hi everyone. Okay, Olá, you can hear me great. Huh? All is fine? Perfect. conseguem me ouvir bem? Thank you, Eliot. Ótimo. Thank you everyone Obrigada, for Elliot. all the Obrigada a todos explanation you've been giving por and todas sharing as before, explicações and que Jean-Luc, você that was very, fez e very que já inspirational. explicou, e obrigada a Okay, I want Jean-Luc to talk to também. you about Tony Foi de grande Robbins. inspiração. You Então, eu vou guys don't falar know who deste Tony livro, o Robbins Tony is, go and check. Robbins. And please listen Se to him, vocês não because he's conhecem o one Tony of the Robbins, best podem coach ever. I love his eh, attitude. I love the way he teaches us the things and breaks procurar down e eu very gosto muito simple dele, things. da maneira em que And the ele way explica as of coisas. Tony Robbins, he comes from a very E o Tony poor Robbins vem family and de had a uma very hard família time at the muito, beginning. So muito he pobre learned himself e muito how difícil. how E to ele thrive, aprendeu how to sozinho get better, how to como succeed. melhorar, Today, this guy has como chegar ao sucesso. billion euros or Hoje, dollars companies esta benefiting people. pessoa That's tem his empresas purpose. de milhões de euros ou And dólares para in ajudar as pessoas. 1991, Em he started the 1991, trust, ela and começou he's giving on Thanksgiving because of fundo his own story. On Thanksgiving, he's distributing this e book to ele people, and he's giving them dá, food to the dá ones este who don't livro have às food. pessoas no dia do And Thanksgiving notes from a nos Estados friend. Unidos e também regala comida. In French, it's É like notas de um amigo. 110 pages. It's like, look at É this. 110 So small. páginas, é muito pequeno. You see that? É muito, muito And pequeno. this one is like everything what Jean-Luc E just told este you. livro é You know, it's tudo just o que o like a Jean-Luc step by disse, step. What é are um the passo a 11 passo. things that Quais são you as need 11 to keep coisas in que vocês mind devem and know considerar and e realize lembrar for you to e succeed realizar in para life poder in ter general? sucesso na And you will vida em understand geral? how you will actually really read it. Why? Because when you will read it, you will realize that some of it you already do. And E you quando celebrate the leem fact that este you livro, already vão do. ver que há muitas And coisas then que you vocês will já realize fazem that maybe some of it you can e do também better vão at ver it. que em algumas So coisas there podem is melhorar one, também. for example, we were Portanto, há speaking about uma, por success. exemplo, estamos a falar de So, like, sucesso you e, know, de facto, how we say, a failure is not a nós failure. It's dizemos never que a failure. This is what he says. And ah, it's like for us a no, falhar it's not nunca a é failure in falhar. network marketing. And I E love é that. como para nós. Eu Success gosto is muito the desta fruit ideia. of judgment. Sucesso Good é o fruto judgment de is bom the fruit juízo. of experience. Bom juízo é o fruto da Experience experiência. is A often the experiência, fruit muitas of vezes, mistaken judgment. também é o So, resultado you de um remember that erro actually, you no know that juízo. there is no failure. You know, there might be Portanto, some mistake on the way, but that pode helps you haver get alguns better. erros, And that is very mas important isto to só nos remember. ajuda a melhorar. Isto é He's muito the importante. best positive coach I know. The way Acho he que ela é describes o melhor. everything what Elliot is already teaching us, E what diz Andrea is tudo o que o already Elliot sharing, já what disse e o que o Jean-Luc André is já already disse teaching e us, também o because Jean-Luc. actually this is your attitude. Porque isto é uma Beyond questão success, for de example, the atitude. Ela vocabulary. também fala de Instead of saying, yeah, vocabulário. somebody Ela asks you, disse, how do you feel? Yeah, quando I'm good. alguém You know, pergunta, you say like, I'm tudo bem? fabulous. Pode dizer, I'm sim, doing tudo bem. so great. Ou You não, know, podem dizer, and you estou just go for the é words tudo you want fantástico. to obtain. You want to be in the E state, porque because nós one queremos thing he really obter teaches us is that not only coisas, the obter o environment sucesso. has Porque o que ela influence ela on ensina us, é que não só que o but we do have contexto tem influence on influência the em nós, environment. mas nós And também actually, our influenciamos o entorno. physiology E, de facto, can a nossa change our fisiologia attitude pode and our mudar action to the world.
So when as you nossas feel down, ações no mundo. you Portanto, quando move. nós sentimos Like really you get energetic. So before you go sem for a energia, meditation, também or when you are precisamos scared de to talk to aumentar someone, a or you energia have to quando pick up the temos phone, and you feel really medo down, a falar com you alguém, just quando nos stand sentimos em and you baixo, make some nós yeses, podemos and you repeat começar a what dizer sim, sim, all do e you aí before também you do the yeses, Sari, on a 0 to 10 podemos scale, começar like a 5 dizer being como é que eu positive, 1 me doutor, sinto maybe I'm hoje. more close to like I Não feel muito super bem. down, I am 2, Sinto-me muito em but if baixo, you estou feel good, maybe um you're 2. 8, and then do some Quando yeses, sinto-me and bem, you eu will sou see um the 8. E physiology is depois changing. podem dizer, So começar a please fazer read this uma book série de because there are yes, como like ela so many eh, steps. recomenda. I wanted to tell you all E of isto them, vai but mudar I want you tudo. to read the book, so I Tudo. won't tell you all of them. Não vou vos dizer The mais thing is nada, that porque eu quero que vocês everything you're going to learn here leiam o is livro. really useful in network É marketing. tudo Your muito útil. attitude, the perseverance, Network the plan, marketing, what a atitude, Jean-Luc a was just saying, perseverança, on o que, schedule. Actually, you can e plan também o because plano. when you have a specific goal, you Quando vocês exactly têm um know where to objetivo go. específico, If you quando vocês sabem draw an onde arrow, ir, or let's say even a boat, look at a boat sailing, no? And if you're se just like nós pulling temos, a por exemplo, direction, um not so navio, straight, se nós then you temos uma don't go direção, exactly to the goal. So então não vamos make a diretos ao decision, objetivo. real Portanto, decision, tomar understand what it is decisões, like. I want you decidir to succeed, I como é want you to isso, become se a eu one quero star, ter and what does sucesso, it mean quero when you ser break down. uma estrela, o Read que é this que isto book, significa enjoy para mim? it. Thank you Portanto, for podem giving ler me the este space livro. to share. Obrigada Now por to give ter-me you back dado o the espaço para microphone. partilhar Thank you, esta Elliot, for being such a recomendação. great host. E obrigada, Enjoy your Elliot. call, guys. Thank you, Lumina. You did a great job. Obrigado, As Lumina. always. Thank you Isto so foi very much ótimo, for como doing. Tony sempre. Robbins, get the book, everyone. Muito It's gonna obrigado. help you to see Isto to vai success in network ajudar marketing, duplication and personal no development. In network case you haven't marketing, a noticed, duplicação e o we desenvolvimento speak pessoal. about it every single time in these triple Nós C falamos calls. disto em todas as vezes It's nessas now chamadas my Triple C. pleasure to move E on agora é to the next prazer para speaker. mim I continuar com o mentioned nosso before, I was próximo thinking about this palestrante. actually. I mentioned before, Beyoncé, Mas eu one também lady, vou mencionar, Lumina, antes de one dizer lady, um all nome, of those of you who were in a Lumina, Helsinki, what a great time we had there. todos os que And estavam em to see Helsinki Beyoncé lembram there. que foi muito divertido, mas eu agora vou apresentar o nosso próximo palestrante. Mas vou dizer a palavra em italiano mais importante que vocês devem conhecer em Corsair Connect, que é dottore. Se vocês não sabem quem é o doutor, então, amigos, isto quer dizer que não estão nos canais de Telegram certos. Eu não vou dizer o seu nome. Nosso dottore. Obrigado. Obrigado, Elliot, e obrigado a todas as pessoas que estão conectadas hoje nesta comunidade, nesta chamada da Corsair Connect. É sempre um prazer partilhar ideias e ouvir diferentes pessoas. Nós já falamos disto. Então, André, antes de te perguntar do que queres falar hoje à tarde, foi ótimo ouvir o Ricardo. Eu conheço a sua mãe, uma mulher incrível. Mas é o seu tio. Eu estou muito preocupada com o seu tio. Conhece o seu tio? É de Pesaro. Não erro. Onde o André vive. Pronto. Só coisas péssimas sobre este tio. Não gostávamos de ouvir isso na chamada. Se vocês não conhecem, não sabem, o tio do Ricardo é o André Acherio. Também pode chamar doutor. É um bom rapaz. Ele seguiu-me. Ele tinha 12, 13 anos quando eu fazia as formações na minha rede. Ele sempre gostou disto. Eu percebo isso.
She was exactly the same when she was 12 or 13. She used to Eu come também back conheço daily, algumas, follow uma take notes and everything. filha que Very sempre good estava ones, yeah. comigo nas Now, I don't formações want to e take up pronto. too much of your time. I know you've got a Mas eu very não important vou roubar muito topic. tempo. Eu sei que Second half tem um tema muito 2026. importante na segunda Why is metade it de going to be more 2026. Por que isto vai ser tão importante? Listen, Elliot, in this moment, really, especially in these weeks, I'm really excited. Neste momento, sobretudo nestas semanas, eu estou muito emocionado, como você sabe. Jump back to my Vou last voltar training. à minha última formação In Spanish, in English. em inglês. Eu faço as minhas formações em espanhol, italiano e inglês. São sempre os mesmos temas. E na última terça, o tema era como construir e manter uma rede de vendas. Eu vou partilhar duas diapositivas, porque isto está conectado ao tema. Há diferentes regras para construir uma rede. Eu vou começar com esta. E sobre o que nós fazemos antes, devemos convencer a outras pessoas. Por que isto é importante? Porque as pessoas podem sentir se você acredita ou se tem dúvidas. As pessoas conseguem entender tudo. Quando vocês falam, não estão convencidos da Corsair Connect, do que nós fazemos e o futuro, etc., as outras pessoas vão perceber imediatamente. Se vocês acreditam no que nós estamos a fazer, elas vão ter curiosidade. Isto sempre aconteceu. Quando eu falo do que eu faço, as pessoas sempre sentem curiosidade. Mas se eu tenho dúvidas, elas têm medo e nunca vão seguir. Portanto, o tema da última semana, a primeira regra foi: se nós queremos começar da melhor maneira possível, devemos eliminar as dúvidas, incluir elementos de certeza e claridade. Portanto, se nós queremos convencer as pessoas, queremos que as pessoas acreditem em nós, se queremos que as pessoas não tenham dúvidas, nós devemos aprender e estudar. Isto é muito importante. Por que eu gostava de falar isso hoje? Eu vou passar ao meu tema de hoje. Senhoras e senhores, há uma coisa incrível que está acontecendo no mundo. Vou dizer uma coisa ótima. Let's study, because everything is new. Tudo é novo. The chemical recycling is something new. A reciclagem química é nova, o crédito de plástico é novo, o marketing de rede é novo também. Nós somos o único no mundo. Portanto, devemos estudar e perceber o que nós fazemos. Eu gosto muito do que o CEO disse há uns meses numa chamada global. Esta chamada da Corsair Connect. Ele disse: nós estamos a inventar este negócio todos os dias. E, de facto, eu estou completamente de acordo. Porque é certo, na reciclagem química, no network marketing, estamos a inventar tudo. Eu vou ser muito honesto hoje. Nós fazemos muitos erros. A empresa faz erros, às vezes. Claro. Mas é o que eu sempre repeti nos últimos 32 anos da minha vida. Sabem quem são os que nunca fazem erros? Os que nunca fazem nada. E é por isto que eu às vezes não gosto quando as pessoas criticam o que nós fazemos. Hoje, quando eu vejo o que as pessoas criticam, o Corsair e o que nós fazemos, eu sempre digo às pessoas: se vocês acham que podem fazer melhor, por favor, podem sair da Corsair e podem criar a sua própria empresa. O seu próprio Corsair. Podem me mostrar o que sabem fazer. Porque assim, com as palavras, todos são os melhores, mas depois, quando passamos ao campo, isto é muito mais complicado. Construir uma empresa como Corsair. É muito tarde hoje.
e os últimos sempre devem correr. I can only tell you Mas that pronto. when I speak about Portanto, what we só do, vou dizer que quando eu everyone falo do que agrees. nós This is what happens to fazemos, me every day when I speak todos about Corsair. gostam. Isto acontece todos Everyone os goes dias. crazy. Quando eu falo da I don't Corsair, know why. todos gostam. Não sei Now, let porquê. me tell you a story. I Mas have a agora good vou friend of contar uma mine. história. Eu tenho um He's amigo, a diplomatic from 40 years now. é um He is the diplomático. guy who invite us 3 years ago to the European Ele nos Parliament convidou in Rome. And now há we are 3 then again anos in ao Parlamento our Europeu. second time in the European Parliament in October, only for E agora 3 years. vamos estar de novo As you know, em in Italy outubro, we were em attacked, Corsair. okay, some years ago. Como vocês sabem, há What uns happened, anos especially me, nós em Itália fomos for nothing, atacados because por we are parte in a real camp, das everything autoridades, we do is working, and now I am organizing a sem lawyer, razão. E agora eu estou a because I organizar want to make an um against advogado the porque eu ones who quero attack. fazer uma So ação I'm looking for a contra lawyer. os And que this atacaram-me. very good diplomatic, my friend, E esta pessoa, o meu amigo, ele apresentou-me um advogado muito importante. É um professor na universidade e também é administrador de uma empresa que faz 70 a 80 mil milhões cada ano. Nós fizemos uma reunião rápida, 10 minutos, eu expliquei. E foi eu, meu amigo e esta pessoa, este professor, expliquei o que o Corsair é. 10 minutos. Sabe o que aconteceu um dia depois? Porque ele é uma pessoa muito importante. Tem 62 anos. Sabem quem chamou esta pessoa? O ministro italiano de Ambiente. E perguntou, lhe disse, podes-me apresentar alguns projetos susteníveis certos? E eu falei, tinha falado com ela um dia antes. E o ministro, eu vou repetir, o ministro italiano do Ambiente gostou da ideia do que nós fazemos e, portanto, este professor convidou-me a almoçar. Almoçamos 2 horas juntos. Nós ainda hoje falamos. Nós temos uma boa relação pessoal e profissional. Eu expliquei o que o Corsair faz, o crédito. Isto foi o sábado. Na segunda, eu tinha alguns materiais e na segunda, este diretor da empresa para o novo projeto, ele gostou muito, eu fiz a apresentação, a nossa apresentação, meia hora. Apresentando, nós usamos o nosso sistema. E eu posso dizer quem é a empresa. Não posso dizer. Só posso dizer que eles têm um volume de negócios de 70, 80 mil milhões. Sabem quem é o dono da empresa? O governo italiano, com o nosso ministro da Economia. Eles trabalham com energia, crédito de carbono, certificados e estão conectados com a mesma plataforma em todos os países europeus. Portanto, isto é só para dizer. E agora eles estão a colocar nesta plataforma este crédito. Eu falei com alguém, eu disse, não sei o que vai acontecer. Se calhar nada. Se calhar foi só uma boa conversa. Se calhar vai ser nada. Mas eles estão muito interessados em inserir isto na nossa plataforma. Mas por que eu contei esta história? Para dizer que devemos estar seguros, convencidos do que nós fazemos. Se nós estudamos, somos parte do Corsair Connect, devem estudar o que nós fazemos. Porque a reciclagem química, sobretudo em Europa, o crédito de plástico, no mundo inteiro, toda a filosofia, a legislação, eles vêm a Corsair. Portanto, quando estudam o que nós fazemos, não pode ter dúvidas.
You Se não don't se know têm what you dúvidas are é porque doing. não estão a estudar bem e não sabem bem o que nós estamos a This is fazer. my opinion. And Portanto, esta é a minha opinião. if you speak with the people and if you are not convinced about what you do, Se vocês falam com as pessoas e não acreditam no que vocês fazem, ninguém vai seguir. everyone tell me, Andrea, give me your phone. Everyone. If Mas you speak with todas as people pessoas and the com people quem eu don't follow falo, you, todos if you're dizem not Andrea. convinced, maybe you need to study a little bit more. You need to understand what we are doing. Because what we are doing Pode-me is dizer global mais? revolution. E se isto não acontece, devem Elliot, estudar I don't mais, know porque if o que nós something fazemos é uma will happen, revolução global. but I will keep Então, you Elliot, updated because eu não sei this se is algo vai the acontecer, mas most vou important dizer conversation mais, I porque esta é a did from conversa the mais very beginning in importante this project. The do início do huge projeto. conversation. I never spoke Foi with uma someone conversa alone muito to importante. build Eu this nunca 70 tinha falado billion com uma pessoa tão dollars importante. Europe every year. So, thank you very much, Elliot. Portanto, muito obrigado, Elliot. Great job, Andrea. Bom trabalho, You Andrea. have that magic. It's always good to speak to people like that, É because sempre it ótimo falar com that pessoas assim. energy that they have, Têm you know, muita not what energia, they energia have. que elas You têm. keep us updated, Absolutely. and we're going to give you as much Vai nos time manter as atualizados. you want. I just want to remind Vamos you te deixar all todo o tempo que that it's quiser. important what Andrea Vou has been dizer saying. a todos We've que all o been que o saying André this disse evening. é muito importante. Tudo o que todos disseram hoje, o Ricardo, o Jean-Luc, Andrea, a Lumina e o André. you know I love mirror quotes. Eu Winners gosto never muito quit, de and quitters milagres. never win. Yeah? If you fail, if you Se fail to falhamos, plan, you plan to não fail. conseguimos And I've got a new planear, quote here, vamos which planear is que exactly what vamos we've all been falhar. saying this evening. Portanto, And é it goes isto like que this, dissemos yeah? hoje. It's impossible to know everything É before impossível we saber start, tudo antes de but começar, it is possible mas é to possível start começar before you know everything. antes de saber tudo. Take that to heart, because that's what we're talking about this evening. So, É disto que falamos hoje à tarde. Vamos continuar. the high point of our triple C, Chegamos ao ponto mais alto da nossa Triple C. Tudo a respeito de todos os outros que já falaram hoje. Então, Andrea, vai me dar o nome agora. Vou apresentar o nosso próximo palestrante. Já tivemos a Lumina, o Dottore. Vou apresentar o inventor, o visionário, inventário, o nosso administrador delegado, o Jay. Yes, good evening, everybody. Bem-vindo, Thank you very bem-vindo. much once again Bem-vindos for e the bem-vindas a invitation to the todos. call. Muito obrigado Great pelo to see all of convite, you guys pela there, chamada. and thank you very much for all E the obrigado por speakers. a todos os I know that we're palestrantes. running Eu already sei over que the não temos scheduled tempo, time, so I'm going to run portanto, through vou ser with muito, you muito guys breve. a few updates and few important topics. Só alguns temas First of all, if I importantes may. antes First de of all, encerrarmos a as been chamada. said, we have just now Primeiro, obviously started the second half of the year nós 2026. começamos agora a segunda First metade half has do ano gone very quickly. I 2026. think you guys can agree with me on Primeira that. metade foi muito But I rápida, do believe that this will todos estão de actually acordo become comigo, some of the mas most isto vai aggressive, ser most effective, and the most exciting 6 months in the history of the company. os 6 meses All mais these things that we're emocionantes gonna na start história to da see empresa. now leading Todas as for coisas the que estamos a second ver agora, half que of this chegam à year is segunda gonna be metade very, deste very ano, exciting. vão ser muito, muito Now, emocionantes. recently, Agora, there's been a recentemente, number of houve new regulations happening, and Andrea muitos spoke novos about this regulamentos. O André já falou disto, isto foi mencionado antes. this is something that I would like you guys to Esta é uma keep coisa que your eyes gostava on. de And we are salientar sharing aqui on the social e para que media todos tenham more os articles seus about olhos the sobre topics isto. as they are Vamos now falar disto evolving, mais nas but nossas redes sociais. there has never, and I Nunca really focus on this, there has houve, never nunca before been a antes better time to be in our chegou um business momento than right melhor now. de estar no Because nosso the negócio do que regulations agora, that are porque happening all over os the world right now, regulamentos it's que estão a all coming acontecer no together. mundo It's just agora supporting our work from every single direction. apoiam o nosso trabalho de todas as We just direções. now saw Agora, the ban for the export of plastic waste from European Union temos finalized, agora and it
will now become finalmente effective a in diretiva November. sobre os It resíduos means de that, for plástico example, Germany, e vai that ser eficaz em last novembro. year Portanto, a exported Alemanha, more than 800 million kilos of plastic, que will teve now mais have de 800 have milhões de quilos de those plástico, plastics vão processed within the European Union. ter este The processo European na União Union Europeia. still today exports A União Europeia ainda estimated hoje 2.5, exporta 3 billion kilos 3 of mil plastic milhões waste de quilos de every year outside of resíduos the de EU plástico countries. todos And os now with anos the new fora dos países da regulations, União Europeia. those Agora, com os novos plastics will have to be regulamentos, sorted and recycled within the aqueles European plásticos Union. devem ser The reality reciclados is that dentro da there União is no Europeia. recycling capacity for it. We also saw recently that despite of everybody's assumption that the plastic pollution or the plastic usage in Então, a Europe poluição is e o uso do plástico na reducing, Europa but está a se instead, reduzir, the latest studies coming mas os directly from the últimos estudos European que vêm Parliament diretamente do Parlamento show that Europeu the amount of mostram plastic que a quantidade de, production, de the produção amount de of plastic plástico e pollution in de Europe poluição in de the last plástico na 10 years Europa has nos increased by about últimos 11%. anos aumentou So all of these things that we 11%. Portanto, todas estas coisas thought que about, banning the plastic straws or nós the rules, mencionamos, no, guys, the problem for us Europeans pronto, o is problema not para nós, only europeus, out there não é in só developing lá countries, fora, nos países in em the poor countries desenvolvimento, around the nos world, países like pobres no Asia mundo, em and Africa, Ásia, Middle em East, África, Latin America. No, the no problem is Oriente, very much in Europe em as América well. Latina. O problema And now, temos também em Europa. with these E restrictions, agora, com estas where restrições, countries can em no que longer as export empresas não podem plastic, it exportar has to be plástico, sorted out in Europe, which is exactly the isto right thing deve to do. ser The challenge is gerido em Europa. that there is not enough recyclers available in Europe. What does that mean? That means that our Portanto, o que quer dizer é que as especially nossas in India, operações, which are now sobretudo basically em as of the Finlândia, next summer months, we're expecting right now, looking at the month of late August, September, portanto, temos agora, vamos olhar agosto em setembro, operations, commercial agora vou production entrar em is operação coming at comercial. the absolutely perfect time. Isso And está a we can chegar no expect momento more certo, and portanto, more podemos of our esperar government support mais in apoio por every parte do aspect governo, and area of our operations, because Europe needs this solution now more than ever. e as pessoas precisam On desta top of solução that, hoje mais, I was mais que extremely nunca. delighted just a couple of days E ago em cima, to read há an uns article dias, from Reuters, eu gostei which muito was de the ler um first artigo do mainstream media Reuters, to actually talk about que é o this. primeiro meio de comunicação a As we falar know, disto. in many Scandinavian Como sabemos, em countries, muitos for example, países we are do burning norte a lot of escandinavos, plastics. nós estamos a queimar Talk muito about just the plástico. efficiency of incineration. Nós falamos da eficiência da Basically incineração. burning the plastics, burning the Estamos a household queimar o waste. plástico, Now, for the first time, todos os it has resíduos. been Então, also por primeira published in vez, mainstream media isto foi that the publicado European também Union nos is now médios, coming que with na a União Europeia, regulation, agora, and they com will este begin regulamento, to put a eles higher vão começar tax a colocar, a fazer incineration um of imposto plastic maior sobre a garbage. incineração do And plástico that em Europa. regulation E aquele basically mean regulamento exactly what we've been quer saying in the dizer last years. That o que first, nós it will become dissemos more nos and more últimos anos. expensive to Primeiro, burn vai the ser cada vez plastics, mais and caro eventually it will queimar o be banned plástico e completely. depois vai This ser means that, proibido. again, Isto quer more dizer que, plastic de is novo, entering into mais the plástico space está a entrar where no it has to be espaço recycled. em que deve ser Today, reciclado. Corsair, E hoje, a not Corsair, only não in só Asia, em Ásia, not only worldwide, não but só no mundo, especially in Europe, mas sobretudo we em are Europa, today nós one of the hoje only somos companies uma das that únicas can empresas actually que podem, de show facto, solid mostrar proof that umas our provas operations sólidas meets que as every nossas single operações European environmental standard estão em linha em todos os with the estándares recent ambientais europeus. REACH certificate that we received. Com os últimos We certificados que have nós yet again recebemos, proved that all of our operations are done nós without provamos que todas any as operações compromise são when it feitas comes sem to quality, compromissos de safety, and qualidade, environment. segurança e Now, ambiente. with us moving into E commercial agora, operations also in Finland,
Nós vamos às operações comerciais também na Finlândia e vamos ver os muitos desenvolvimentos que vão acontecer em Europa. Portanto, esses regulamentos, e o Andrea já explicou isto sobre os regulamentos que agora vão, por primeira vez, vão começar a fazer pressão às empresas em Europa e como elas gerem os seus resíduos de plástico e como isto vai ter um impacto na gestão dos plásticos. Também temos outro regulamento. Todas estas coisas só a chegar. Eu não quero dizer que nós temos essas novidades com o governo, etc. Mas pronto, quando foi a última vez que vocês fizeram parte de um negócio em que todas as vezes que temos um novo regulamento do governo, sempre é uma razão de celebração? Porque normalmente em todos os negócios, quando temos um regulamento novo, isto quer dizer, isto vai ser mais difícil para nós, agora devemos mudar isso. Mas no nosso caso, não. Novo regulamento, ótimo. Isso quer dizer que todas as coisas que nós discutimos nos últimos anos estão todas a acontecer agora. Agora, muito rápido, antes de fecharmos, nós começamos com o nosso parceiro. Já fizemos 2 entregas, 2 envios. O próximo passa na próxima semana. Nós estamos a enviar os produtos agora a cada 2 semanas. Isto é muito emocionante para nós, por muitas razões. Obviamente, nós estamos a fazer muitos esforços nos últimos 2 meses. Isso foi o nosso foco da equipa de gestão e fazer operações industriais e mais altas e a escala maior. Isto vai ter um impacto significativo agora para o programa Buyback. E uma vez que os pagos vão chegar dos envios que nós agora fazemos cada 2 semanas, também vão chegar ao mercado. Vamos anunciar isso quando eles acontecem. Portanto, isto é uma coisa interessante que vai acontecer. E depois, são as 3:30 da manhã hoje, para mim, aqui. Eu estou agora na ilha de Borneo, que é a 3ª ilha maior do mundo, na área de Sarawak, aqui na Malásia. E a razão por que eu estou aqui é que fomos convidados por um comitê que inclui o governo nacional e regional da Malásia, com as empresas públicas e as instituições financeiras, para participar numa delegação aqui na ilha, com uma missão sobre como podemos ajudar a resolver o problema da poluição de plástico na ilha. Amanhã eu vou trabalhar com a delegação do governo aqui, e é muito semelhante ao que o André disse antes. As pessoas que agora nos chamam, eu ainda não falei disto, mas nós temos umas delegações, uma delegação governativa há 2 semanas que vieram a ver as nossas operações e agora nós também estamos aqui com elas. Portanto, eu vou dizer que se esta viagem vai bem, e espero que isto vai dar certo nos próximos dias, portanto, isto vai nos ajudar a obter a parceria mais importante do que tivemos na história da empresa. Portanto, dedos cruzados, mas como sabem, como podem ver, estamos a fazer as coisas certas, todas as predicções, o que nós dissemos no passado sobre o que vai acontecer internacionalmente, onde vamos, tudo isto vai dar certo. E isto é devido às
nós able que de alguma maneira fomos capazes de ver o futuro e percebemos o problema dos resíduos de plástico que deve ser resolvido agora. Estamos no momento certo, no lugar certo. Os próximos 6 meses vão ser ótimos. Muito obrigado. Back to you, Elliot. Elliot. Thank you, Jay. Thank you, Jay. It's always Obrigado, such a pleasure Jay. to have you É on sempre um these grande calls prazer because, ter-te aqui you nestas manage chamadas, to porque bring o Jay another sempre level of consegue excitement and nos dar celebration outro with nível de happy emoção, birthday. So I'm gonna say emoção thank you to you, e de thank boas you to all notícias. the Portanto, muito obrigado speakers, ao all Jay Gabby, e a todos os Jean-Luc, outros Lumina, palestrantes, Andrea, ao Sarah, Lumina, ao technicians, Gianluca, a Andrea e Lucy, os nossos and Brendan técnicos, for our interpreters. aos nossos And thank you, John, and intérpretes. thank you Obrigado to all e of our a todos partners e in a Live. todas. This E a meeting todos was os so nossos long, parceiros we Corsair. didn't Isto lose foi muito any longo. Nós people não either perdemos on the ninguém. call at the time. So it must have been an interesting and good call. Portanto, deve Until ter the sido next one, muito have a great time, interessante. everyone. Thank you so much. Boa tarde, Bye for now. boa noite. Até a próxima.